E aí, pessoal, essa semana fez um mês que a gente veio morar em Parma, que a gente alugou nosso apartamento. E fazendo esse vídeo aqui pra gente compartilhar um pouquinho das nossas primeiras impressões sobre a cidade, sobre a Itália em geral e também sobre Parma, que até agora tem se mostrado uma ótima cidade pra gente, né, amor? Tá gostando aqui? Tô gostando. É difícil não gostar, né? É um parque na frente de casa. É bem gostoso esse parque aqui, ter uma área verde na frente de casa é bem revigorante pra gente, né? Acordar e abrir a janela, dar uma inclinadinha assim e ver o parque já é bem legal, né? E pensar quando o Oliver estiver aqui também. Imagina o cachorro correndo nessa grama toda, como vai ser. Vai ser muito legal. Então vamos lá para as nossas primeiras impressões sobre Parma? Acho que a primeira coisa que dá pra falar é que é muito legal ver assim, essa quantidade de gente no parque, se divertindo, as crianças, cachorros. É muito legal assim ver as pessoas ocupando os espaços. Um pouquinho de sensação de segurança, né, que a gente tem, que as pessoas estão assim despreocupadas com o que está acontecendo ao redor delas. Elas estão se divertindo, estão curtindo um pouquinho uma tarde de domingo. Muitas crianças, né? A gente vê ali que tem bastante criança correndo, tem umas crianças também jogando futebol com o pai ali. Então aqui tem uma escolinha de futebol aqui, ó. Ali na frente tem uma escolinha de futebol. Ontem eu tava correndo por aqui pelo bairro e tinha bastante gente jogando ali, tinha jogo, muita gente para assistir. Os senhorzinhos ficam ali assistindo os jogos de criança, adolescente, assim, né? Então é bem interessante esse tipo de lazer, né? Que a gente tem um pouco menos no Brasil, só em algumas áreas que a gente tem, né? Áreas que são abertas e seguras o suficiente para fazer esse tipo de atividade, né? E aqui a gente tá gostando muito dessa sensação, né? Com certeza. Eu fico, assim, dá uma animada, assim, você vê um dia bonito de sol e tá todo mundo fora. As pessoas já estão aproveitando, principalmente em meio ao inverno, né? Então vai dando um pouco mais de vida mesmo, uma sensação boa. Lembrando que tá tudo verdinho assim, mas ainda é inverno, né? A gente tá em março, né? Comecinho de março agora. Hoje de manhã fez 0 graus. Agora tá 9, a gente ainda tá de casaco, mas tá bem agradável o tempo, com solzinho, né? Dependendo de onde você tá, dá até um calorzinho, né? Acho que talvez ficar bem no sol bastante tempo. Ou correr e jogar futebol. Ontem correndo eu não senti nada de frio. Tava bem confortável. Acho que outra coisa que dá pra falar também é do pessoal que atendeu a gente, né? A parte de burocracia, eu acho que foi bem ok, assim. A gente sentou aqui no banquinho agora, que a gente já cansou. Somos 2 velhos. Mas é verdade, a gente passou por alguns lugares, né, na Comune mesmo, que é a prefeitura, a gente teve que registrar a residência, tudo eu, né, por enquanto a Lari ainda vai registrar dela, mas a gente foi bem atendido, respostas rápidas por e-mail, pouco contato que a gente teve por telefone também foi rápido e educado, e mesmo nos órgãos públicos que a gente foi, as pessoas foram bem solícitas, né, tentaram, cordiais, educadas, ninguém ignorou a gente, tentaram ajudar. Explicaram como era cada uma das coisas, né? Aguardaram a gente preencher documentos, sem nada de pressa, sem nenhum tipo de desrespeito, nenhum tipo de descaso, nem nada. Então a gente se surpreendeu muito positivamente com Parma nesse sentido, visto que muita gente que cria conteúdo sobre a Itália diz que a burocracia aqui é complicada, que os funcionários públicos são bem complicados. Assim, a burocracia não é fácil. Mas a gente sentiu um pouco de empatia por parte das pessoas e solidariedade mesmo, na questão de ajudar com os documentos que a gente não sabia preencher ainda, não conhecia. Eu acho também que a gente veio com uma ideia de burocracia muito grande, assim, já muito preparados, assim, para ser horrível e, enfim, por tudo que a gente tinha pesquisado, que a gente já sabia como seria. E não é que não é. Assim, não é que não tem muita burocracia, mas o que acontece é que as pessoas foram muito, como a gente falou no início, muito cordiais, muito solícitas. Então, mesmo havendo essa parte da burocracia, em contrapartida, a gente tinha pessoas que estavam tentando nos ajudar, né? Boa vontade, né? Não estava faltando
boa vontade nas pessoas de ajudar a gente ou de explicar. Ninguém falou assim, sai da fila que tem gente aí, nem nada disso. As pessoas realmente explicavam pra gente, né? Paravam pra dizer, olha, você tem que trazer tal documento, tem que pagar tal taxa, não sei aonde, não sei aonde. É bastante coisa. Tem muito documento para preencher, muita taxinha para pagar, muito lugar para ir, mas ninguém negou nenhum tipo de informação. E nos lugares onde a gente foi para fazer os processos burocráticos, todo mundo realmente se dispôs a fazer aquilo que a gente estava perguntando ou estava pedindo para fazer. Claro, assim, né, que eu acho que vale a pena a gente falar que é uma experiência nossa, né? Somos duas pessoas no universo de toda a Itália e de milhões de imigrantes. Então, é uma única experiência. E, claro, também, como o Guto já falou no vídeo anterior sobre aluguel, que vocês já vão assistir. Tá aqui em cima o vídeo. Que o fato dele saber falar italiano, a gente entende que ajuda muito, né? Nós dois, né? Porque você, apesar de não falar tanto, entende perfeitamente. Mas assim, eu acho que a gente pode pensar nisso até em relação ao Brasil, né? Quando a gente encontra um gringo tentando falar português, a gente já dá aquela amolecida, que bonitinho e tal, enfim. Eu acho que eles veem a gente falando e devem pensar a mesma coisa. Exatamente. Mas eu acho que isso já também dá um pouco mais de abertura e as pessoas talvez tenham um pouco mais de vontade de ajudar. É verdade. Um outro ponto que a gente gostou muito daqui de Parma foi a comida, né? Pra variar, né? A gente se apaixonou aqui por uma comida que eu acho que merece um vídeo, né? Não merece um vídeo aquela comida. É uma surpresa, comida, assim. Né? É um petisco. Não, é comida. É um petisco. É um petisco. Assim, é até muito parecido com algo que a gente tem no Brasil, mas que a gente amou de um jeito que a gente não conhecia. E talvez por a gente ter essa saudade, entre aspas, daquela coisa no Brasil, a gente acabou se apaixonando por essa. Mas sabe o que eu acho que mais ainda que isso? É que a gente olhava para aquilo e falava, não vale a pena. Não vale a caloria. Mas o pior que vale. Foi colocar na boca, assim, foi amor à primeira mordida. Então eu acho que a gente vai fazer um vídeo só sobre isso, né? Sobre comidas em geral, né? Tradicionais aqui de Parma, né? A gente achou, assim, poder de compra muito bom, né? Apesar de os mercados não serem os mais baratos da Itália, quando a gente estava em Turim, a gente foi em alguns supermercados que eram mais baratos. O Lidl é super barato, né? E a gente não tem um Lidl por perto. Tem Lidl na cidade, mas é mais longe, né? Precisa pegar ônibus e tudo. Mas, em compensação, mesmo nos outros mercados que a gente tem aqui próximos de casa, o nosso dinheiro rende um pouco, né? Então, muito mais do que no Brasil, você não se sente assim lesado toda vez que você vai no supermercado. No Brasil, a gente ia pro supermercado para fazer um churrasco para 4 pessoas e gastava R$250. E a gente achava um absurdo isso, e realmente é um absurdo. Aqui a gente consegue comprar bastante coisa com poucos dinheiros. Não que as coisas sejam extremamente baratas. E não carne também. E não carne, porque a gente praticamente não come carne. O pouco que a gente come é peixe e carne branca, né? A gente come mais hambúrguer mesmo quando é carne vermelha. Que carne realmente é um pouco mais cara na Itália toda. Mas a gente não achou uma cidade extremamente cara. Assim, comer fora aqui é um pouco caro. Eu achei caro. Pizza também. A gente achou que as pizzas têm um preço um pouco mais alto do que o resto da Itália, no que a gente pôde observar, né? Comparando basicamente com Milão e Turim. Que a gente encontrou boas pizzas lá num preço, assim, vamos comparar aí a marguerita. Uns 6,50, 7 euros. Aqui a marguerita é 8,50, às vezes 9. Mas quando a gente parou para comparar com Verona, por exemplo, a gente achou aqui mais barato do que Verona. Né? As pizzas lá a gente estava pagando mais caro que isso. Mas que também é um pouco diferente. Era diferente, mas assim, mais caro, né? Quando a gente parava para pensar, a gente estava comendo, sei lá, 2 pizzas por 35, 36... 35, 36 euros. Com a cerveja. Com a cerveja. 31 euros, 8 pedaços de pizza. Né? Quando aqui a gente estaria pagando, se fossem 2 margueritas, 9 euros cada uma, 18 euros. Seria quase a metade do que a gente pagava em Verona. Mas claro também que, dado assim, a nossa memória da Itália, também vale dizer que era uma memória de pelo menos 2 anos atrás, que foi quando a gente veio a última vez. 2019, antes da pandemia, os preços estavam muito mais baixos. Então, assim, a gente sabe que nesse período de pandemia houve um aumento substancial dos preços, então deve se dever a isso também. Então, provavelmente até era mais barato, continuava mais barato,
Mas depois disso tudo, houve um aumento natural de preços, então a gente está só experimentando esse aumento. Uma outra coisa que a gente gostou também, eu acho que pelo menos eu gostei, foi o clima. Eu não achei frio demais, né? Por a gente estar no alto do inverno, aqui a gente passou o fevereiro todo aqui. A gente teve um dia de neve, que foi até um pouco complicado porque a gente teve que sair de casa e tinha um pouquinho de lama, de neve assim, foi um pouco complicado pra gente... Não usem tênis na neve. Molhar o pé, né, chegar em casa com a meia toda molhada, não é legal. Mas assim, foi um dia bonito de neve e tudo, e teve só esse dia mesmo que fez muito frio. Normalmente faz um frio, mas comparado, por exemplo, com o frio que a gente passou em Verona, eu acho que foi menos. Né, eu acho que o clima é bem agradável aqui. E o ar... assim, definitivamente é muito melhor do que o de São Bernardo, que a gente morava no Brasil. É mais puro, você sente o ar entrando realmente no seu nariz, não tem tanta poluição como tem lá. E aqui assim, eu não sei, não deu tempo de saber disso ainda, mas São Bernardo é indústria, essas coisas, né? Então, não, e quase 1 milhão de habitantes, né? Aqui em Parma a gente tem 180 mil, então é muito menos. Então, tem essa parte também, né? Muita bicicleta, tem muita gente andando de bicicleta. Sim, é muito plano, então, tanto que a gente fala que nós não temos supermercado aqui próximo. O supermercado mais próximo... fica 1 quilômetro. A gente anda um pouquinho, mas assim, em São Bernardo a gente tinha um supermercado bem mais próximo, mas... Uns 700 metros, mas eram 700 metros de subida na volta. Quem conhece São Bernardo sabe. Então as ladeiras não colaboravam. É verdade. Aqui, como é plano, a gente vai, anda 1 quilômetro e nem sente. A gente tá super acostumado. Primeiro dia, segundo dia, a gente sentiu um pouco mais, mas depois acostumou bastante. Eu tenho um cachorro correndo ali com os paizinhos dele. Correndo atrás da bolinha. Mas é bem legal. A gente fica namorando esse parque aqui na frente de casa, porque daqui a pouco a gente vai buscar o Oliver no Brasil. E ele correndo é a sensação mais agradável da nossa vida. É muito legal. Para quem tem cachorro aqui na Itália é sensacional. Mas isso eu acho que também é assunto para um outro vídeo, quando ele já estiver aqui, para a gente dizer quais são as nossas impressões já tendo um cachorro aqui em Parma. Outra coisa que eu acho que vale a pena falar é que a gente deu uma olhada essa semana nos sites da prefeitura daqui, do Comune e tudo. E a gente achou que eles têm uns projetos muito legais aqui, assim, em relação tanto a imigrante, né, curso de italiano, questões assim para meio que inserir as pessoas, integração, até cursos assim para, como você falou, inserir e tal, mas outro nome assim, mas para inserir de forma real a pessoa, às vezes até com fornecimento de bolsa, de auxílio e etc. E também assim, programas em que você pode escolher crianças para ajudar com tarefas logísticas, né? Existe uma levar família pra escola. Que precisa de um apoio ali, não tem ninguém para levar e buscar, fica com a minha criança um tempo enquanto eu não chego do trabalho. Então é como se a sociedade também se organizasse para prover às famílias que não têm, vamos falar, rede de apoio, e pessoas normais serem essa rede de apoio. Certamente deve existir requisitos, obviamente, não é qualquer pessoa que vai ficar com crianças e etc. Mas eu achei que isso é um ponto super positivo. Eu particularmente não sei se tem no resto da Itália, mas eu achei sensacional que existe essa forma de dar um apoio a famílias e a mulheres que não têm rede de apoio. Mas enfim, esses são só os nossos primeiros insights em relação a Parma. E a gente volta, semana que vem a gente volta com vídeo novo, com conteúdo novo, e mais pra frente a gente posta novas impressões por aqui. Então não se esquece de se inscrever e deixar seu like. Até a próxima, galera. Tchau, tchau.